Iniciamos mais um Camarim ao vivo pela Rede Petrópolis Televisão, Canal 10, também via internet, tvredepetrópolis.com.br. E nosso entrevistado de hoje é vocalista, compositor e músico, né? Instrumentista, vocalista e compositor. Ele iniciou aos 4 anos a tocar piano clássico e se dedicou até aos 11. Apresentou-se pela primeira vez aos 6 anos de idade, já com uma música de sua autoria. Com 12, ingressou no Coral dos Canarinhos de Petrópolis, onde aprendeu teoria musical e técnica vocal. Autodidata, aprendeu a tocar violão e logo passou a tocar guitarra. Em 2009, montou o projeto musical chamado Maurício Lago, com o qual gravou e produziu um disco autoral. Paralelamente, ingressou na banda Super Rock, com a qual se apresentou no Domingão do Faustão e saíram vitoriosos no concurso Garagem do Faustão. Após reformulações, a Maurício Lago tornou-se Rover, seu atual projeto. Lançaram um EP com 6 faixas em 2013 e preparam-se para entrar em estúdio no próximo mês para gravar um álbum completo. Falei para caramba, ele irá falar sobre a carreira dele dentro de instantes. Se você não viu nas redes sociais, né, não curtiu o facebook.com/Camarim Programa, aguarde um instante que você já saberá quem é o nosso entrevistado de hoje. Não saia daí porque você é convidado a entrar no Camarim. E você está no Camarim, que hoje entrevista um instrumentista, compositor, cantor, vocalista, Saulo Fonseehausen. Esse nome bota um respeito, né, Saulo? Pô, pelo menos o nome, né? É, pô. Saulo Fonseehausen. Isso é alemão. Alemão. Meus tataravôs, eu acho, que vieram de lá pra cá. Vieram de lá, pra Petrópolis? Pra Petrópolis, diretamente. Você nasceu aqui, Petrópolis? Eu nasci aqui. Beleza. Nasci aqui e morei até os 22, eu acho, não, 21, depois fui pro Rio. Atualmente você reside no Rio de Janeiro? No Rio. Está estudando? Não, tô trabalhando. Mas trabalhando. Trabalhando? Com o quê? Eu trabalho numa produtora de trilha sonora para publicidade. Ah, que legal. Tem quase 3 anos. E você, qual a tua função lá? Eu trabalho na produção executiva, no escritório. Não trabalho nas trilhas, não. Oh, que isso. É. Nem passa por perto da fico direto no estúdio, né? Todo mundo amigo. É um estúdio que tem 2 andares, o escritório em cima, o estúdio embaixo, mas estamos sempre juntos. Mesmo estando no escritório, você conseguiu pegar algumas manhas ligadas à publicidade ou não necessariamente? Assim. Você conhece você entende um pouco mais o mercado, né? Como ele funciona, assim. Uhum. É bem diferente do mercado da música em si, né? A publicidade, né? A trilha para publicidade é completamente diferente, né? Sim. A lógica é bem diferente. É outra. Você já tentou fazer, já fez jingle, alguma coisa? Fiz algumas vinhetas? Ainda quando eu morava em Petrópolis fazia algumas coisas, fazia principalmente trilha para game. Tinha uns amigos que faziam aplicativo para celular, iPad, e eu fazia trilha. Aí quando eu fui pro Rio, acabou que eu comecei a trabalhar nesse estúdio, como assistente no estúdio. E aí surgiu uma oportunidade no escritório e aí eu fui pro escritório. Entendi. De vez em quando vai assistir o Botafogo? Vou sempre, sou sócio. Nossa, meus pesos, brincadeira, aqui não fala de futebol. Melhor não. Não, melhor não. Ano que vem a gente fala. Botafogo ano que vem sobe, né? Acho que sim. Esperando. Né? Os times da Série B são bem ruins. Jogos que eu vi, assim, até agora, pelo menos, é triste. Eu acho que dá pra subir, sim. Os times do Rio não estão lá muito bons, mas tem coisa pior. Tem. Mas então, Saulo, com 4 anos de idade, como é que foi essa precocidade, né? Você começou a estudar piano clássico, como é que foi isso? Clássico. Minha bisavó, ela toca piano muito bem. Na verdade, ela tocou piano até ficar velhinha, depois não conseguia mais por causa do peso das teclas, passou pro teclado. E eu sempre via ela tocando e ficava pirado, né? Querendo saber como é que fazia para tirar som daquilo. E aí minha mãe fez a belíssima coisa de me colocar numa aula com 4 anos de piano, assim, para ver se ele gosta. E eu gostei muito. Né? Acho que... Aí estudei a teoria do piano, técnica, até os 11. E aí aos 11 anos eu conheci o rock. E aí eu deixei o piano clássico bem de lado, assim. E aí comecei a só pegar... Porque logo depois que eu comecei a fazer piano, meu irmão ele é 2 anos mais novo.
Aí uns 5 anos depois que eu comecei a fazer aula de piano, meu irmão entrou no violão. E aí eu vi ele treinando para as aulas e tal, aí eu falei, cara, eu quero tocar isso também. Aí comecei a pegar os exercícios dele e tocar, assim. Aí comecei a tocar violão, minha prima comprou uma guitarra, eu peguei a guitarra dela emprestada, comecei a tocar guitarra e aí... Aí ficou direto na E aí guitarra. fiquei na guitarra. E violão de vez em quando, né? Você Não, faz ainda nos toco discos bastante também, violão. né? E você, tendo estudado piano clássico e tal, você deve ter alguma digitação. Você não aplica na sua banda algumas texturas de teclado? Cara, muito pouco. A gente até coloca, assim, mais coisas de detalhe mesmo, assim, né? E você mesmo que faz? Normalmente sim. Mas é... Em show também? Pois é, a gente costuma fazer mais detalhe, que é uma coisa que é mais viável de fazer ao vivo, né? Não é aquele pianão mesmo, Sei. sabe? Que é uma estrutura que ainda é um pouco difícil, assim. Eu acho que é tão bem-vindo assim o teclado numa estrutura sonora, de uma forma geral. Claro que tem gêneros que ele se encaixa mais, rock progressivo, por exemplo. Rock progressivo, o teclado cai como uma luva. Mas eu acho que, poxa, para aproveitar, ter um vocalista ou um guitarrista que também vá fazer uns climas de teclado, eu acho que traz uma outra... Porque vocês não têm tecladista na banda, né? Não. Traz uma outra atmosfera sonora que eu acho que é legal. Abre possibilidades, assim, né? Sai um pouco daqueles timbres muito Mas também padronizados do rock pop. Eu estudei muito novo, mas tem muito tempo que eu não estudo, então também você imagina, o cara começou a fazer aula de piano com 4 anos, deve tocar muito, não é? Não, parou, né? Não é isso não. E aí, aos seis você já despertou a sua veia composicional? Acho que foi uma apresentação dessas pro show dos alunos, que aí tava todo mundo escolhendo umas músicas, eu falei, pô, posso tocar uma minha? E aí você vai, lógico, toca. E era uma música bobinha, né, lógico, né? Tinha 6 anos, não sou Mozart, né? Sei lá, era tipo um dó, lá, fá, sol, que eu fazia com os arpejos, alguma coisa assim. E aí ficava variando aquilo aí com o tema, uma coisa assim. Não lembra dela, não? Não, cara, eu lembro, o nome dela era Araruama. Bom pra bonus track, né? Né? Depois do disco termina, deixa lá uns 5 minutos de silêncio. E de repente entra a reminiscência, né, do Saulo tocando aos 6 anos de idade. Isso é bem legal. Mas isso, cara, é uma coisa que eu descobri há pouco tempo. Eu não sei que eu estava olhando uma pasta em casa e eu achei o folheto. Tipo, achou não era conservatório, não, era uma aula particular. Convida aos pais, a apresentação, aí tinha o nome das crianças e as músicas, assim. Aí tinha lá, Saulo, Araruama, composição própria. Eu não sabia, assim, não lembrava, eu era bem pequeno. Aí minha mãe me contou a história. Que legal. Tá registrado então, né? Tá, eu podia ter trazido, né? Pois é, como primeira, a estreia como compositor. Bem, e aí depois teve a primeira banda, né? Que você montou aos 12, foi? Tinha uns 12, 13 anos. E qual foi? Era banda com os amigos do colégio, a gente, na época, ouvia muita música, principalmente, né, aquela coisa de adolescente punk, grunge na época, sei lá, acho que Nirvana fazia super sucesso, a galera andava de skate, ouvia música, aí tinha a galera que era mais do skate, tinha a galera que andava de skate porque ouvia as músicas que a galera ouvia, então eu era essa. Nunca soube andar de skate, mas andava com o pessoal que andava de skate. E aí nessa, eu comecei a levar mais a sério, aí tentei montar a banda, mas aí montava com a galera que era mais do skate, que não sabia tocar, e a banda era aquela coisa, né, de primeira banda, assim, né. Aí, depois, eu vi que era isso que eu queria, assim, aí fui tendo bandas até chegar aqui. Decidiu que ia ser músico bem cedo, né? Isso é importante, né? Acho que não é uma decisão, né? Você sabe disso. Não é uma coisa muito que você decide, assim, né? Alguém decide por você, né? É uma coisa meio que, cara, se você não fizer isso, você não... Verdade. Isso. É uma vocação, é uma coisa que parece não sei o termo, acho que... Tipo um chamado, assim, né? É uma missão, né? O termo missão, acho que calha bem, né? Enfim, aí você, quando vê, estou aqui fazendo música, estou como artista, né? Bom, então depois dessa primeira banda, aí veio Maurício Lago, não? Depois de um tempo depois dessa primeira banda, tive idas e vindas e bandas mais que eram
vamos ensaiar, e aí ensaiava uma vez, não ensaiava mais, até que eu entrei na Spritz, que aí foi a minha primeira experiência assim, mais séria com banda, que eu gravei em estúdio, a gente gravou um EPzinho também de 5 músicas. Aí conheci o Gargamel, que é um produtor aqui de Petrópolis, que aí comecei a ver que eu poderia levar aquilo mais a sério mesmo, né? Comecei a dar aula na escola de música dele, comecei a ter mais contato com a música. E aí montei, como a gente estava falando aqui antes, eu tinha umas músicas que não tinham a ver com essa banda que eu tocava. E aí eu resolvi criar um pseudônimo para colocar as minhas músicas na internet e uma galera começou a curtir, começou a ter, sei lá, mandando mensagem, e aí falei, vou seguir com isso. Aí ficou o nome, que era Maurício Lago. Na verdade era um pseudônimo seu. Se tornou um projeto, uma banda, na verdade. Mas que no início era uma coisa minha. A gente gravou um disco que ela tinha acho que 12 ou 13 músicas e acho que dessas 13, acho que 10 eu já tinha e as outras a gente fez juntos. E foi isso, lançamos, foi legal, super legal. A gente lançou aqui em Petrópolis, deu 600 pessoas no lançamento, foi bem legal assim. Conseguimos realizar uma coisa legal. E aí depois a gente chegou à conclusão de que aquilo ali confundia mais do que agregava, assim, aí a gente mudou de nome para Rover também. Já estava vindo numa mudança de sonoridade, de identidade, mudou a formação, até que a gente chegou à conclusão de que a gente precisava se posicionar de outra maneira, né? De uma coisa mais, nós somos uma banda, é isso aqui e tal. Aí foi isso, essa transição. E a atual formação qual é? Eu, guitarra e voz. No Maurício Lago eu tocava violão e voz. Aqui, hoje em dia eu, de guitarra e voz. Violão esporádico? Mais em estúdio, em show não costumo usar não, só acústico mesmo. Meu irmão toca na banda, guitarra e faz backing vocal também. Felipe Duriez, guitarra e faz backing vocal também. Pedro Fernandes, baixo, faz backing vocal também. E aí o Álvaro, que foi o último a entrar, ele entrou na banda acho que tem uns 6 meses mais ou menos. Não, um pouco mais que isso. E toca bateria e canta também. Os integrantes são da onde? São todos daqui. Todos de Petrópolis? Todo mundo, menos o Álvaro, mora no Rio. Ele mora aqui. O Álvaro que é Batera. Batera, né? Legal. E vocês então agora estão entrando no estúdio para gravar isso? Vamos entrar hoje. É hoje? Hoje à noite. Começa hoje a gravação? Começa hoje. Hoje a gente vai gravar em Araras, numa casa que era do Sérgio Dias até. Sei. A gente está indo para lá e hoje a gente vai passar a batera, tudo isso, e amanhã de manhã começamos a gravar as bateras. Que é o estúdio do Vinícius, que veio aqui no seu programa. O baixista do... Grande amigo. Do Zé Sérgio, que legal. E ele manteve o estúdio lá, aquela estrutura básica? Não tem estrutura de estúdio, mas ele tem um estúdio no Rio e ele levou tudo para lá. Entendi. Batera, mesa, tudo tá lá. Aquele astral lá é bem legal. Eu fui lá para ver, né, porque não conhecia, fui lá e eu queria dormir lá no mesmo dia, assim. É muito bacana. É uma coisa de astral mesmo, assim. Né? Pedra gigantesca, né? É muito legal. Eu cheguei lá na casa do Sérgio Dias algumas vezes lá. Bem legal. O Sérgio ele construiu pensando no estúdio, né? Então, você tá na sala da casa, mas o som dela, tipo assim, você não tem, sabe? Parece que você tá num estúdio mesmo, assim, sabe? É muito legal. A construção foi toda pensando nisso. Foi pensando nisso. Pô. E você, a tua vibe de estúdio, você curte o estúdio ou prefere ao vivo? Ou os dois? Cara, a coisa que eu mais gosto na vida, eu acho, é o quê? Estúdio. Você curte estúdio? Eu aprendi a gostar de show, eu não gostava. Não gostava de show. Engraçado, porque eu sempre tive essa coisa assim, cara, se eu posso mostrar para as pessoas uma coisa que tá gravada e tá 100%, por que eu vou tocar e vai ficar mais ou menos, talvez, sabe? Isso, né, quando minha cabeça é bem mais novo, assim, né? Então, pra mim, o estúdio já me satisfazia completamente, assim, né? Tem um lado germânico perfeccionista aí, né? Tem. Até que eu descobri a sinergia, né, cara? Porque a música e as artes, tipo, sei lá, escultura, são coisas que você pode interagir, sabe? Eu não posso interagir tanto com um quadro que está pintado, mas com a música, quando você está tocando ao vivo, o público faz parte daquilo ali, tanto quanto você, sabe? E quando eu descobri isso, pra mim fez mais sentido, assim, fez total sentido, né? Tipo, a música é uma coisa completamente viva, eu tenho um registro dela, que vai ser sempre aquilo ali, mas
ela pode viver sempre ao vivo. E aí, para mim, mudou completamente o lance de tocar. É interessante, você usou a palavra sinergia, eu acho que combina muito, tem muito a ver com essa coisa do ao vivo, né? E embora o ao vivo não tenha a possibilidade do perfeccionismo que o estúdio permite, o retoque que o estúdio permite, a maquiagem, vamos dizer assim, no sentido figurado, mas ele tem essa troca com o público, né? E aquela energia da música, mesmo com possíveis erros, ela tem a sua organicidade, né? Tem. E tem uma beleza também, né? Tem essa beleza. Perfeição, né? Então quer dizer que você se rendeu após você trabalhar isso na tua cabeça, ou foi sentindo na prática mesmo, né? Na energia? Também talvez fosse uma coisa de insegurança, de ser mais novo, de tocar e errar, e a pessoa ouvir e falar assim, pô, mas ao vivo não é isso aí, sabe? Não sei, eu era bem mais novo quando eu pensava assim, acho que no início da Maurício Lago, e depois quando eu, sei lá, comecei a tocar, acho que hoje em dia a lógica é contrária pra mim, eu quero tentar captar no estúdio o clima que é ao vivo, assim, sabe? Acho que se inverteu a lógica, assim, sabe? Essa energia porque o estúdio também ficou muito fragmentado, as peças depois unidas, mas às vezes ele gera uma frieza. Essa coisa de você montar esse quebra-cabeça de takes separados, e essa vibe de tocar junto ao vivo tem uma energia, né? Eu tava conversando isso ontem com o Diego. O Diego vai produzir nosso disco agora. Que é engraçado, né? Que o público ele escuta a música e ele não gosta dela, mas ele nem sabe por quê. Que às vezes é isso. Tipo, não tem naturalidade no que tá gravado e o cara ele não sente verdade naquilo ali, né? Sim. Acho interessante esse pensamento. Bem, vamos fazer um intervalo. O Camarim vai fazer um pequeno intervalo. Hoje o Camarim conversa com Saulo von Seehausen. A gente volta já. E você está conosco no Camarim, conversando com Saulo von Seehausen. Então, Saulo, estávamos falando sobre a vibe de estúdio, vibe de ao vivo, né? E você tem lembrança de algum show marcante assim na sua carreira? Show marcante? Ou alguns? Cara, acho que até agora o mais marcante foi o que a gente fez em Brasília no ano passado, que a gente venceu um concurso que teve de bandas do Brasil inteiro, que foi do circuito Banco do Brasil. E aí a gente foi selecionado para tocar, para abrir shows internacionais, que foi do Linkin Park, Panic! At the Disco, Plebe Rude e Skank. E a gente tocou lá no palco principal, na onde está de Maria Garrincha, aquele palco gigantesco, acho que foi a melhor experiência. Esse nome agora, desse estádio também jogou alguma... Jogou, a energia estava lá. Toquei com a camisa do Botafogo por baixo. 7, né? 7, né? É a tradição, né? Cabalístico. Pô, Jairzinho pra mim foi um grande, talvez o principal cara da Copa de 70. Não dizer que ele foi o principal seria... É que eu acho que ele fez o gol mais lindo que eu já vi na minha vida, aquele contra a Tchecoslováquia, que ele dá um balãozinho no goleiro e mata no peito e dá uma pedrada. Muito, né? Tu lembra desse gol? O goleiro sai catando o cavaco, sai da imagem ele dá um chapéu no goleiro, mata no peito e dá uma pancada. Não me lembro agora. Não reveja esse gol. Pra mim é o gol mais lindo que eu já vi na minha vida. E a 7 agora tá com o Rodrigo Pimpão. Ou seja... daqui a pouco melhor. Mas ele é bom, o Rodrigo Pimpão, né? Não é dos piores do time. Não tenho opinião ainda, não assisti, não vi ele jogando. Então, fizemos um parênteses futebolístico, tá vendo? Quando a gente gosta. É verdade. Não tem como. Mas então, aí esse show vocês ganharam, primeiríssimo lugar? Foi uma coisa que foi uma curadoria, as bandas se inscreviam, e aí uma curadoria selecionava, não sei os números, mas selecionavam tantas bandas, abria para voto de público, acho que quando abriu para votação eram 10, se não me engano, e aí as 3 primeiras eram escolhidas de novo pelos jurados. Aí eram o diretor da rádio, o cara da Rolling Stone, uma galera já do mercado. E aí a gente foi escolhido, cara, e a gente foi escolhido entre bandas que a gente tinha certeza que a gente ia perder, assim.
porque são bandas bem maiores Por e exemplo? com maior público. Por exemplo, o Vespas Mandarinas, que é a banda do Chuck, que era apresentador da MTV. Eles têm bastante fã, já tem um disco lançado. O Chuck é um cara conhecido, ele era apresentador da MTV, então tem bastante público. Então a gente achava que, na verdade, a gente, no dia que a gente ganhou, era o dia da votação, eu já tinha desencanado, assim. Eu falei, cara, a gente não vai ganhar essa parada. Deixa pra lá. Eu tava almoçando, um amigo meu me ligou, cara, vocês ganharam, vocês vão tocar. Aí eu nem consegui terminar de almoçar, falei, caraca. Legal, Foi demais, cara, foi muito bom, obrigado. E o Garagem do Faustão? O Garagem do Faustão, eu caí um pouco de paraquedas, assim, na verdade, porque a banda já existia, ela já estava selecionada para tocar, mas aí um dia o Gargamel me ligou, a gente não se falava um bom tempo, assim, ele me ligou e falou, cara, e aí, você tem tocado? Porque eu tô com um projeto, deixa eu te explicar, vem aqui, vamos trocar uma ideia. Eu fui lá no estúdio e falou, a gente tá com um negócio, a gente vai tocar no Faustão, a gente já ganhou o negócio e tal. Só que eu queria muito ter um segundo guitarrista que cantasse também, você topa? Eu falei, pô, você não tá falando pra gente ir no Faustão daqui a uma semana, né? Vamos nessa. Aí eu foi bem legal, a galera da banda, pô, são amigos até hoje, assim, mas foi bem rápido, assim, eu entrei, fizemos alguns ensaios, toquei no Faustão, voltei, a gente voltou, a banda fez acho que 1 ou 2 shows e, tipo, dissolveu, assim, sabe? Então foi uma coisa bem rápida, assim. Mas foi legal. Foi legal, foi uma experiência, pô, tocar no Faustão, né? Não sei se é o sonho de todo mundo, mas é uma coisa bem relevante, assim, né? Você tocar pra tanta gente, assim. Pois é. E vamos então agora voltar para Rover, né? Uhum. A Rover, vocês vão gravar um álbum completo. Vocês têm um EP, é isso? Um EP de 6 músicas que a gente lançou no meio do ano passado. E esse álbum completo conterá essas 6 também? E mais não, outras? não, são essas todas 6 inéditas. São outras músicas. São outras Vocês estão músicas. considerando esse EP como sendo um da carreira, Sim. né? Entendi. Uhum. E aí, como é que são as composições? Quais os temas? Tem algum conceito que o álbum está seguindo? Cara, eu acho que as músicas falam bastante da rotina, assim, principalmente da minha, que sou quem escreve, né, as letras. Fala bastante dos momentos que eu vivi, assim, porque muitas dessas músicas até já existiam antes da gente lançar o EP, só que eram bem diferentes do que a gente imaginava para o EP como resultado final e elas não entraram. Mas que hoje em dia elas já fazem muito mais sentido pra gente. Então são fases que eu passei de início de namoro, meio de namoro, contestar se eu acredito em Deus ou não, a religião, sair da faculdade, entrar na faculdade, brigar com a mãe, sei lá, todas essas coisas que aconteceram comigo. E também coisas de sonho, sabe? São coisas... assim, são vivências e as letras são bem honestas, assim, dá até um pouco de medo, assim, porque as pessoas vão ler as letras e vão saber bastante de mim, assim. Fala um trecho aí de alguma. Caramba, deixa eu pensar. Por exemplo, tem uma delas que acho que é a mais forte, que talvez seja até o single, a letra mais forte, fala sobre o momento que eu vivi quando meus pais se separaram, por exemplo. Meu pai foi morar longe e eu tava naquela de, pô, eles se separaram, meu pai tá longe, quem que é minha família, né? Esses questionamentos. Você tinha quantos anos? Quando eles se separaram eu tinha, acho que 18, não, uns 20 anos. Mas a música crescido, saiu, né? 3 anos depois, assim, tipo, eu processei aquilo durante bastante tempo até que na música eu me resolvi, assim, né? É uma coisa que acontece bastante comigo, assim, né? Que legal, você consegue a sintetizar coisa, uma tipo, dor como ali. se parisse, assim, a dor e aí eu me livro dela, assim. Balsâmico, sabe? né? Legal. Eu também tenho essa onda. E aí fala sobre isso a música, sobre estar com saudade de casa, mas você não saber onde ela é ainda, sabe? Uma coisa... Porque no caso tinha 2 casas. Né? Interessante. Você está falando que você sentiu essa separação. Eu também sou filho de pais separados. E comumente se diz que sente mais quando é mais jovem, né? Uhum. Mas acho que não é assim, né? Qualquer idade você sente, só de forma diferente, talvez demonstre menos. Assim, na minha experiência, assim, acho que quando você é mais jovem, eu imagino que os pais te poupam um pouco, assim, do trauma. Quando você é mais velho, eles falam assim, cara, você já tá velho, você já entende, e então não te poupam, assim, sacou? Do aquele processo que é ruim, que eu imagino que, se pra mim foi ruim, imagina pra eles que foram
quem se realmente separaram, assim. Então, acho que quando você é mais velho é também ruim de certa forma, né? Porque você fica naquele meio e vivendo tudo. Quando você é pequeno, você fica meio que naquela, né? Ah, não, mas vai dar tudo certo, assim. Mas quando você é mais velho, acho que as pessoas não te dizem tanto que vai dar tudo certo. Sim. Tem também uma cultura que imprime uma eternidade inexistente, que imprime uma união estável, inabalável, e eu acho que isso a gente acaba carregando essa couraça de responsabilidade, mas eu acho que os ciclos se cumprem. As pessoas podem se separar, mas os ciclos se cumprem. Eu acho que só o fato de ter feito alguns filhos interessantes, e eles estarem vivos, saudáveis e vivendo e atuando, isso já valeria o encontro, né? Eu também tenho filho, sou separado e meu filho é legal, é saudável. Eu acho que isso já vale o ingresso. É tipo missão cumprida, né? Missão cumprida, eu acho. O ciclo está fechado. Ô, Saulo, nós temos aí um clipe e a gente vai rodar e depois você comenta, por gentileza, onde foi. Então, Jean, por gentileza, solta aí o vídeo da Hover. Distraction, I can see an open road. As you widen, I just stare and see it reach the door. Think again and again, but you're never thinking enough. I've been there, I've been glad, so we're better off this way. Far away, further away. It's a miracle. Camarim. E aí, fala sobre esse clipe, tudo, ficha técnica, produção, imitação. Ele foi produzido por nós, né? Nós que fizemos a correria toda do clipe mesmo, que é como a gente faz na maioria das vezes. Foi dirigida e filmada
por amigos nossos que são da Stereofante, uma banda de amigões que também tem uma história parecida com a gente, são do interior e moram no Rio, uma história bem parecida, e eles têm uma produtora de vídeo, que é a Red Pill, né? E eles fizeram, a gente gravou numa casa que chama Espaço Acústica, fez uma festa e gravou na festa, né? Tipo, essa vibe ao vivo mesmo, e aí só tem esses efeitos, né? Essas doideiras ali, mas é totalmente ao vivo. E esses efeitos têm similaridade? Foi engraçado que a gente lançou esse clipe tem quase 2 anos, eu acho. E tem 1 mês ou 2 agora, o Kings of Leon, que é uma banda gigantesca, lançou um clipe bem parecido, assim. Os efeitos são bem parecidos com o nosso. Aí logo que eles lançaram, alguém me mandou, caraca, olha só, foi até o Fabrício, que foi o diretor do nosso. Ele falou, caraca, olha só, aí, acertamos 2 anos antes. Que legal. Eles lançaram depois, então. Lançaram depois. Esses efeitos de... Que bacana. Foi bem maneiro. A gente gosta bastante desse clipe. E essa composição, o que é? Essa é uma composição sua? Uma composição minha, do Felipe e do Bruno. Não, minha do Pedro e do Bruno, baixista da Terra na época. Você faz letra e música ou mais letra? Faço letra e música. Pra mim, as duas coisas ainda talvez seja uma coisa que eu tenho que evoluir ainda, mas eu não consigo desvencilhar uma da outra ainda, assim. Não consigo pegar uma letra e musicar tão bem, ou pegar uma música e botar uma letra tão bem, quanto ao mesmo tempo, assim. O processo é esse, né? Totalmente para mim a música ela é orientada pela voz e pela letra, assim, sabe? Tipo, entendi. Se eu tô cantando sobre subir, tem que subir, sabe? Legal. A experiência que eu tenho, eu componho nas 3 formas. A menor forma é letrar música, né? Mas já fiz isso também. Mas eu componho mais letrando, musicando letra. Eu faço muita trilha para teatro, às vezes já vem a letra pronta, às vezes eu faço a letra também antes, escrevo. Para mim é mais difícil. Mas eu acho que organicamente fica mais de acordo quando você manda junto. Quando às vezes tem umas 2 músicas do disco novo, que a gente fez primeiro a base toda, até essa que eu falei da separação, é uma dessas. Que a gente fez a música toda e eu botei vocal por último. E funcionou, assim, é exceção, assim. E essa música, então, é do EP? Essa aí que tocou agora é do EP. E vocês vão lançar clipe depois de gravar o áudio, vamos lançar. Né? E vocês já decidiram quem que vai ser música de trabalho? Ainda não. Temos, assim... Tem algumas hipóteses, temos pitacos, assim, mas ainda não fechamos. A gente quer gravar tudo e ver como tudo soa para poder fazer isso, planejar. Vamos fazer o último intervalo de hoje e Camarim volta já conversando com Saulo von Seehausen. Até já. E você que chegou agora entrou no camarim, exatamente, você entrou nesse lugar íntimo, um camarim que conversa com Saulo von Seehausen. Então, Saulo, tá tudo em cima para hoje começar a gravação do grande álbum. Qual o título? Tudo em cima. Ainda não definimos ainda. Não definiram? Não. Vocês têm prazo para gravar? A gente grava até dia 12 de junho. 12 de junho. E lançamento previsto para esse ano, né? Obviamente. Cara, talvez. A gente também... como a gente quer fazer com calma, a gente pode ser que não role esse ano. Pode ser que não role esse ano ainda. Porque chega um período do ano que já não vale a pena, porque tem pouco tempo para trabalhar. Mas aí vocês vão soltar algumas coisas, né? Sim, algumas obras, né? Umas 2, né? Talvez. Provável, muito provável. Né? Para ficar na galera, né? Sim. E você vai gravar então lá no Vinícius, né? Vinícius Junqueira. Vai fazer ele vai operar lá, timbrar. O Vinícius, ele é tarado por timbres de batera. E a gente foi fazer um teste lá gravar. Sei lá, uma semana antes ele já tava em casa. Pô, aqui, esse som de batera que eu tô tirando, sabe? Que legal. Batera é um instrumento difícil de tirar, legal. Tem que ter uma referência muito boa, né? E a produção do disco de quem? A produção é do Diego Marques, lá de Brasília. Produziu, entre outras coisas, o Scalene, que é uma banda de Brasília que a gente é super fã. Scalene que tocou ontem? Tocou no Superstar ontem. Assisti. Eles mesmos. Que legal. Arrebentando em primeiro lugar. Eles arrebentaram, né? Eles são demais.
Pô, muito legal. Aí a gente se conheceu, na verdade eu conheci o Scalene pelo Diego, não sei, eu conheci o Scalene de alguma maneira na internet e fui ver quem tinha produzido. Quando eu ouvi, eu falei, cara, não é só uma boa banda, tem um produtor sinistro aqui atrás. E aí fui descobrir quem era, mandei uma mensagem no Facebook, cara, parabéns, que trabalho sensacional, e aí a gente começou a trocar ideia. Aí a gente trouxe o Scalene pro Rio, produziu um show deles no Rio, em Petrópolis. E aí, pô, ficou Tocaram amigão. onde aqui em Petrópolis? No Estúdio S, na época. No S, Curva do S, legal. E aí acabamos ficando super amigos, já fomos pra lá, eles vieram pra cá já de novo. Legal, intercâmbio. Você foi canarinho também, né? O que você tem a dizer sobre essa experiência? Cara, acho que foi uma das experiências que mais mudou a minha vida, assim. Eu lembro quando eu tinha uns 9 anos, mais ou menos, eu estudava no SED. E aí, não sei se o SED ia fechar, alguma coisa aconteceu, meu pai falou assim, a gente vai ter que mudar de colégio. O que você acha de ir pros Canarinhos? Aí eu falei, tá, pode ser. Aí entrei no coral e, assim, minha vida mudou completamente dali pra ACDC. Completamente, assim. Acho que foi o primeiro lugar que que eu comecei a levar a música a sério mesmo, assim, sabe? Via não só como um entretenimento, mas como uma fonte de vontade de viver mesmo, assim, sabe? De combustível, assim. E aí é uma coisa que, assim, lá nos Canarinhos, acho que você aprende, além disso tudo, de aprender a técnica vocal, ritmos, as coisas mais burocráticas, né, da música, você tem uma vivência de vida, né? Você aprende a funcionar como um grupo que é forte, e é forte porque os indivíduos são fortes, mas também porque funciona bem como equipe, assim, sabe? Então, Canarinhos pra mim é a coisa que acho que sou mais grato do mundo, assim, pelos meus pais fizeram, assim, por mim tenho colocado lá. Assim, legal. Eu também tenho muito orgulho de dizer que o único professor que eu tinha, professora, foi uma professora de flauta doce, Silva Ramel, e foi nos Canarinhos de Petrópolis que eu estudei também com muita honra. Você tem o endereço algum endereço para deixar? Tem Facebook, facebook.com/ReiHover, rei de H-E-Y. facebook.com/ReiHover, tudo junto. ReiHover. Mas procurar Hover Rock também lá, você acha? Hover encontra, né? Tem tudo lá, tem foto, tem música, tem clipe, tem contato para show, tem tudo, agenda, tem tudo lá. Legal. Saulo, o que mais você quer para encerrar a nossa entrevista? Eu quero agradecer pelo convite. Eu que agradeço. Finalmente conseguimos, né? Tanto tempo. Estávamos agendando. É bom que eu tirei férias para a gente poder gravar e aí consegui vir aqui. Conciliou, legal. Muito bom, valeu pelo convite. Saulo, quero agradecer imensamente a sua presença. Valeu, e parabéns sucesso aí para a programa. Hover e para a sua carreira de valeu, artista. Valeu, para nós. Beleza. Obrigado. Então, Camarim fica por aqui. E esse programa que conversou com Saulo Fonseehausen, ele tem reprise no domingo às 19h30. Domingo, reprise às 19h30. E você assiste também pela internet, tvredepetrópolis.com.br. E programas antigos você assiste no canal do YouTube, youtube.com/Camarim Programa. E temos também o nosso portal, www.camarimprograma.com.br, que nós temos informações gerais, fotos sobre o programa Camarim. Ficamos por aqui e até a próxima segunda-feira, às 5 da tarde. Um abraço.